Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a função exponencial, que é uma das funções que fazem parte do conjunto das funções elementares estudadas no ensino médio. Nossa conversa será dividida em dois momentos. No primeiro momento, iremos falar sobre a definição matemática da função exponencial, algumas de suas aplicações, e no segundo momento, iremos ver o comportamento do gráfico da função exponencial utilizando o GeoGebra. A expressão matemática que define a função exponencial é f de x igual a elevado a x, onde x é o expoente, a é a nossa base. O domínio da função exponencial é o conjunto dos números reais, portanto, o x pode assumir qualquer valor real. E o contradomínio é o conjunto dos números reais, positivos e sem o zero. A base ela pode ser qualquer valor real, contanto que a base seja um número positivo, e a base precisa ser também diferente do número 1. Se a base a for um número maior que 1, a função ela é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. O estudo das funções exponenciais é muito importante, pois é um modelo matemático adequado para entendermos fenômenos onde a taxa de variação da grandeza estudada é cada vez mais crescente ou cada vez menos decrescente. Este é o ponto que será mais explorado nesta conversa. Comentaremos algumas aplicações de função exponencial, começando com o crescimento populacional. Para modelar o crescimento de uma população, a população de maneira geral, digamos, população de pessoas, população de animais, população de vírus, população de bactérias, nós usamos a função exponencial. É claro que fatores como a quantidade de recursos do meio ambiente ou a quantidade de predadores presentes no meio em que a população está inserida, esses fatores devem ser levados em consideração. Porém, o que queremos frisar aqui é que quanto maior for a quantidade de indivíduos, maior será o crescimento dessa população. Na matemática financeira, usamos a função exponencial para calcular o montante de uma aplicação financeira aplicada sobre o regime de juros compostos. Podemos dividir o intervalo de tempo em meses. Então, o rendimento dentro de um determinado mês será em relação ao montante existente. No próximo mês, nós temos um montante maior. Então, o rendimento também será maior e assim sucessivamente. Desta forma, podemos concluir que quanto maior for o montante, maior será o seu rendimento. Uma aplicação da função exponencial decrescente está no estudo do decaimento radioativo. Decaimento radioativo é uma propriedade que certos elementos químicos possuem de perder a capacidade de emitir radiação. Com isso, eles vão se desintegrando e se transformando em outros elementos químicos. No estudo do decaimento radioativo, nós devemos levar em consideração a meia-vida de um elemento químico. Meia-vida seria o período de tempo necessário para que certa quantidade de elemento químico se reduza à sua metade. No gráfico, nós temos o decaimento radioativo do rádio 226. A meia-vida do rádio 226 é de aproximadamente 1620 anos. Então, em um período de 1620 anos, o rádio 226 se reduz à metade da sua quantidade. Analisando o gráfico, nós podemos perceber que a taxa de decaimento é menor com o passar dos anos. Ou seja, esse decaimento radioativo acontece sempre a taxas menores com o passar do tempo. Outra aplicação da função exponencial decrescente está no cálculo da depreciação monetária. Depreciação monetária é a característica que alguns bens possuem em se desvalorizar monetariamente à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, um automóvel ele perde o seu valor de mercado e esta desvalorização é mais acentuada nos primeiros anos de utilização desse bem. Com o passar do tempo, ele continua se desvalorizando, porém,
esta depreciação é cada vez menor. Assim, a depreciação monetária é cada vez menor de acordo com o passar dos anos. Agora que nós comentamos algumas aplicações da função exponencial, vamos estudar o comportamento do seu gráfico utilizando o GeoGebra. Para analisarmos o gráfico da função exponencial, vamos utilizar o GeoGebra. Podemos reposicionar os eixos. A ferramenta que iremos utilizar é a ferramenta controle deslizante. Seleciono a ferramenta, clico na janela de visualização. O nome do nosso controle deslizante será A. O intervalo desse controle será 0, pode ser até 3, com incremento 0,1. Ok, está criado o nosso controle deslizante. No campo entrada, vou digitar a minha função exponencial. f de x vai ser igual a A elevado a x, acento circunflexo, x. A gente pode perceber que temos uma função constante, porque o valor do A da minha função exponencial é igual a 1. Porém, quando eu modifico o valor do meu controle deslizante, eu tenho a minha função exponencial. Se o A for um número maior que 1, a função ela é crescente. Se o A for um número entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Então, podemos observar o modelo da função decrescente e da função crescente. Bom, o domínio nós conseguimos observar aqui no eixo x, que são todos os valores reais. Agora, a imagem dessa função são os valores no eixo y, que são os valores reais positivos, mas sem o zero. Para explorarmos a variação desta função, vamos trabalhar com a planilha do GeoGebra. Menu Exibir, Exibir Planilha. Vou redimensionar o tamanho da planilha. Vou trabalhar com 3 colunas. A primeira coluna vai se chamar x. Vou colocar um x maiúsculo, pois o x minúsculo o GeoGebra entende como uma variável. Nesta primeira coluna, vou colocar alguns valores do domínio. Vou trabalhar com valores inteiros, menos 4, menos 3, menos 2, assim por diante. Para facilitar, vou entrar com uma pequena fórmula. O valor dessa célula será o valor da célula anterior, ou seja, A4, mais uma unidade. Agora posso selecionar e arrastar até a posição que eu queira. A segunda coluna será formada por imagens dos domínios que eu coloquei na primeira coluna. Então, aqui vai ser f de x. X maiúsculo novamente. Então, vai ser igual a f da célula que está à sua esquerda. Portanto, f de A2. Enter. Agora eu posso selecionar a célula e arrastar até a posição que eu queira. Já a terceira coluna, eu vou trabalhar com a variação. O que seria essa variação? Essa variação será a diferença entre duas imagens vizinhas. Então, eu posso colocar aqui que vai ser a diferença entre f de x mais 1 menos f de x. F de x, o x tem que ser maiúsculo. Vamos lá? Então, aqui vai ser igual. Para este domínio, a variação vai ser igual a célula B3 menos a célula B2. Então, B3 menos B2. Enter. Posso copiar até a posição que eu queira. E eu tenho aqui a variação. O que nós podemos perceber quando estamos analisando a variação de uma função exponencial crescente? O crescimento ele é sempre positivo, porém, à medida que o x ele fica maior, a variação também fica maior. Então, eu posso afirmar que
A taxa de crescimento de uma função exponencial fica cada vez maior. Já quando eu analiso a taxa de decrescimento de uma função exponencial decrescente, olha só, taxa de decrescimento, ela é sempre negativa. Veja, esses valores não são zero. Vou trabalhar com arredondamento com mais casas decimais. Seleciono estas duas colunas. Venho aqui na opção arredondamento. Pode ser com 4 casas decimais. Já está bom. Veja, a taxa de variação de uma função exponencial decrescente, ela é sempre negativa e se aproxima do número zero pela esquerda. Então, eu posso afirmar nesse sentido que a taxa de decrescimento de uma função exponencial decrescente fica cada vez menor. Bom, essa característica que eu queria frisar, repetindo, taxa de crescimento de uma função exponencial crescente fica cada vez maior e taxa de decrescimento de uma função exponencial decrescente, ela fica cada vez menor.